Oi, tudo bom? Estamos aí novamente. Eu tenho enchido o saco aqui, né? Falando de ilusão. É um tema frequente, único. Parece que é só isso que eu penso. Mas eu acho que é porque eu preciso entender ele. E daí eu fico repetindo aqui, na verdade, não é para ensinar nada, é para eu ver se eu descubro que raios que é essa história aí da ilusão agindo na realidade, né? A função da gente criar o nosso destino, mas fazendo isso através do pensamento e de uma invenção, né? A gente fica sempre pensando e inventando a nossa vida a partir daquilo que a gente pensa. Até me lembro do Bangel, que foi um grande professor meu, um cara que me ensinou muito. Ele dizia, ironicamente, mas ele não deixa de estar errado, que ensinar é a transmissão do incompreensível ao ignorante pelo incompetente. E claro que é uma piada, mas um pouco passa a ser isso, né? No momento que a gente está transmitindo informação, assim. E porque hoje, assim, eu, aqui no alto dos meus 40 e pico de anos, assim, eu vou falar um pouquinho, assim, do que na minha vida, o que me remeteu, assim, a eu querer contar essas coisas e ir atrás desses caminhos aí de pesquisa através principalmente amparado pela filosofia, mas também pela psicanálise, pela neurociência, pela sociologia, coisas que eu não tinha interesse de saber no passado. E eu digo que é isso, que foi um despertar aí que eu tive, que também é piada, também brinco com isso nas postagens que eu faço, que eu digo que eu me iluminei. A iluminação é dessas religiões orientais aí, deve ser do budismo, né? Taoísmo e esse pessoal aí, que tem um monte de coisa bem legal. Eu não quero nunca ser pejorativo, assim, né? Quando eu vou falar de coisas que parece que eu não acredito, assim. É que eu, né, hoje, a minha procura, assim, o meu interesse está em entender coisas dos mecanismos humanos mesmo, né? Não que, não sei se existe vida após a morte, não sei dessas coisas. E eu fui criado com essa crença de que existe algo mais, assim, né? Que existe um destino, que tem se a gente acreditar que a gente merece o melhor, esse melhor vem, essas coisas todas, eu me criei nisso aí. E por que é tão importante para mim essa história de cair na real, assim, né? De parar de me iludir com esse mundo ideal, assim, né? É justamente nisso, porque daí eu levei grandes rasteiras, assim, né? Coisa de dinheiro, um pouquinho eu já falei aqui, mas me quebrei. Com muita ajuda, estou me reerguendo, as coisas estão se ajeitando. Já tive problema de saúde sério. Então, essas coisas que acontecem com todo ser humano aí, né? E esse pensamento, assim, do metafísico, do religioso, de colocar a capacidade de ação, assim, de promoção dos acontecimentos fora, não na gente mesmo, né? Claro que tem, né? Não que tem essa coisa... As coisas acontecem, isso que eu quero dizer, né? Não sou eu que promovo as coisas. Quando tem que chover, chove. Quando dá um terremoto, dá um terremoto. Pode ter motivo, pode não ter motivo, mas as coisas acontecem, tanto as boas quanto as ruins. O que eu faço é tentar ver o que eu, em vista desses acontecimentos, submetido a esses acontecimentos, como é que eu tenho pensado hoje e como é que eu pensava antes, né? E por isso que eu não gosto mais de atribuir, né, a responsabilidade das coisas, o motivo das coisas ao divino,
alguma coisa fora, assim, né? Para eu me entender e me treinar a eu responder as coisas por mim mesmo. Só que claro que não é fácil. E claro que a gente erra. Né, um dos motivos, um pouquinho eu já falei aqui, é essa questão do inconsciente, que a gente dá respostas, cria sentido para as coisas, que parece que a gente explica o porquê das coisas que acontecem na nossa vida, só que pode ter outras explicações. Esse que é o legal que eu estou descobrindo hoje, muito amparado pela filosofia e depois pela psicanálise, que meio se misturam nessa história toda aí. Porque as coisas não têm um significado só, né? A gente dá explicação para as coisas que acontecem. E essa explicação pode variar. Tanto pode variar que tem gente que diz né, muita gente acredita que a explicação das coisas é algo divino, né? Por algum motivo divino, as coisas acontecem para o bem ou para o mal, né? Por isso que existe culpa. E aí tem um monte de história que eu quero um dia começar a falar sobre isso, porque eu acho bem legal. Que isso foi criado, né? Que nos foi incutido um sentimento de culpa, assim, que não precisaria, mas é uma longa história, é uma coisa muito arraigada no ser humano. Mas, enfim, daí só para entrar no tema, né, que acho que já faz uns 20 minutos que eu estou introduzindo a coisa, que eu sempre gostei da história, quando eu aprendi, sei lá que idade eu tinha, era criança, do determinismo e do possibilismo, né? Era uma coisa de geografia, determinismo geográfico, acho que era o nome, né? Que é essa coisa, o determinismo é quando a natureza se impõe e se estabelece como limite, né? Que tu não consegue transpor esse limite natural por esse determinismo da natureza. Um rio que tem na tua frente, uma impossibilidade de alguma coisa assim natural que tenha, né? E daí tu não consegue modificar esse processo. E o possibilismo, que é o contrário, né? Que é as possibilidades que o ser humano, por inteligente que é, consegue manipular ou consegue desviar condições que deveriam ser determinantes e que, né, com a inteligência a gente consegue modificar. De novo, usando o rio de exemplo, uma ponte, né? Que no momento que se descobriu como é que se faz uma ponte, hoje os rios não são mais tão limitantes assim, ou voar, né? Então é legal essa coisa. E daí, trazendo para a nossa vida, eu queria falar esse negócio do próprio significado, né? Que existe o acontecimento, esse é o determinante, esse aí é o concreto, é o rígido, que não tem como mexer, para o bem ou para o mal. E existe a interpretação, e existe a nossa forma de reagir em relação àquele acontecimento. E que não é o único, né? A psicanálise mexe bastante nisso, nessa coisa da ressignificação. E o Lacan, que eu estou devagarinho entrando nesse mundo lacaniano aí, que é um negócio formidável, porque ele usa muito estudo, muito pensamento da filosofia para amparar o estudo psicanalítico dele, né? Ele é um discípulo do Freud. E ele diz que a gente, no momento que a gente estabelece um sentido para alguma coisa, a gente automaticamente está apagando o sujeito da cena, assim, porque daí a gente mata vários outros significados que poderiam estar se criando, né, depois daquele acontecimento. Ou então, que vai criar acontecimento, né? Porque no momento que a gente acredita em algo, a gente começa a agir de acordo com aquilo que a gente acredita, para o mal ou para o bem, né? Sem pensar em pessimismo ou otimismo, simplesmente por algum motivo a gente começa a agir de uma forma ou de outra forma em consequência, em resposta a um determinado acontecimento, normalmente envolvendo outras pessoas, né? Porque a gente é um ser
Uma das coisas que eu aprendi com o Lacan é isso, ele diz uma frase do Rimbaud, se eu não me engano, que diz que o eu é outro, né? Porque o eu, o que me faz eu, como eu sou, é o que eu peguei dos outros, né? Desde a minha infância e depois vai mudando os personagens, mas eu vou sempre me influenciando com o que vai chegando até mim, né? Então, é legal a gente refletir sobre essa possibilidade de uma dinâmica, né? Que não existe um significado duro para as coisas que acontecem, existe um significado. E no momento que tu acha esse significado e tu explica aquilo, tu mata vários outros significados. Acontece a morte do próprio significado. No momento que tu coloca em palavras que eu não venci na vida porque eu sou burro, porque eu tenho déficit de atenção, porque eu sou autista, porque eu sou pessimista, porque eu sou comunista. Qualquer lista desses aí, no momento que a gente atribui esse sentido para a gente mesmo, ou para os outros, mas para os outros não vai afetar tanto, só se o outro te escutar, né? Mas no momento que tu atribui para ti mesmo essas definições de significado, né? Aquilo, no momento que tu acredita naquilo, aquilo tá morto, porque não, é como se tivesse determinado aquilo ali. Ele virou objeto, ele não é mais vivo, não é mais dinâmico, ele não é mais passível de transformações. Claro que é, né? No momento que tu mudar a tua forma de pensar, pode ser que sim, né? Mas tem muita coisa que é tão arraigada na gente e tão inconsciente essa história, que a gente vai criando uma personalidade, que é aquilo que a gente é, não é, né? A gente é aquilo que a gente acredita que a gente é, né? Só que não precisa ser assim. Só que é tão profundo que é difícil de mudar. E daí tem todas aquelas coisas que acontecem inconscientemente, que um pouquinho eu já falei. Daí tu pode até ter acesso a uma outra forma de ser, né? De querer mudar, só que muitas vezes tu não admite, tu te censura, tu não te permite a mudança. Pela culpa, como eu falei, por um sentimento de culpa, por várias coisas que acontecem com a gente, sempre muitas vezes na instância inconsciente, assim, que impede a gente de inventar uma personalidade nova. Por isso que muita gente tem o preconceito, né, pode ser amparado aí, pode ser explicado aí. Quando a gente enxerga alguém que é muito diferente da gente, a gente tem preconceito contra essa pessoa. Aí, por isso que um pouco que passam todos os gays, pessoas diferentes, né? Por algum motivo, tu enxerga uma liberdade que aquela pessoa conseguiu atingir para ela mesma, que é o tal do possibilismo que eu estava falando, né? Porque é tudo possível, né? Não é... Hoje a gente tem liberdade para a gente pensar e ser o que a gente quiser, desde um canguru até um poste. Só que, claro, que vai ter gente que não vai gostar, que vai achar isso ridículo. E o contrário é verdadeiro. Quando a gente enxerga coisas legais nos outros, mas a gente não admite. Mas também é uma longa história, e também é uma outra história, e também é uma outra coisa que vai ficar para outra hora. Eu vou tentar ir aprofundando e tentando fazer uma sequência, vamos ver se eu vou conseguir. Até agora parece que eu não consegui, mas vamos tentando. Então tá, vou indo. Beijo a todos, até mais.